Antígona é uma personagem da mitologia grega eternizada por Sófocles, na peça que ele escreveu por volta de 442 a.C. Antígona desafiou o governo e a sociedade para defender os seus ideais e pagou com a vida. Dos 4 filhos de Édipo, aquele rei amaldiçoado por ter matado o pai e casado com a própria mãe, ainda que ele não soubesse o que ele estava fazendo, Antígona foi a única que continuou prestando apoio ao pai, o que por si só já é um ato de grande coragem. Nas tragédias que envolveram aquela família, os 2 irmãos da nossa heroína matam um ao outro num duelo pelo trono de Tebas. O novo rei proíbe que um dos irmãos, considerado traidor político, seja enterrado. O rei Creonte condena esse irmão a apodrecer a céu aberto para ser comido pelos bichos. Só que Antígona colocava as leis divinas e a sua própria ética acima da lei dos homens. Naquela cultura, acreditava-se que sem sepultamento a alma passaria a eternidade a perambular, a esmo, sem descanso. Ainda que ele fosse considerado um criminoso pelo governo, deixar que ele apodrecesse sem ritos fúnebres seria uma atrocidade. As escrituras religiosas demandam o sepultamento de todas as pessoas. Antígona parte em busca do cadáver do irmão. É capturada enquanto tenta enterrá-lo e condenada à morte por inanição em uma caverna. Antes disso, no entanto, ela se enforca. A luta de Antígona comove toda a sociedade de Tebas, da mesma forma como o texto continua a nos comover 2.500 anos depois. Antígona é uma personagem revolucionária cuja convicção, eloquência e coragem ajudaram a moldar ideais de justiça em todo o mundo ocidental. Se tiver oportunidade, vá ver a peça encenada por André Beltrão, que está em turnê pelo país. É maravilhosa. Eletra é uma das personagens míticas mais populares nas tragédias teatrais. Eletra era filha de Clitemnestra com Agamenon, herói da Guerra de Troia. Clitemnestra, depois de assassinar Agamenon, se casou com o primo dele, Egisto, que foi o seu cúmplice no crime da morte de Agamenon. E ao lado de quem? Ela, Clitemnestra, assumiu o trono de Argos. Eletra, consciente do crime da mãe, envia seu irmão, Orestes, para longe do reino, agora governado pelos assassinos do pai dela, para que algum dia ele, Orestes, possa voltar e vingar a memória de Agamenon. Os anos se passam e Eletra, antes princesa, agora é mantida como escrava da mãe e do padrasto por se recusar a perdoá-los, ao contrário da sua irmã que finge respeitar a mãe e o padrasto para continuar vivendo uma vida nobre. Eletra, além de irredutível nos seus princípios, é inteligentíssima e se comunica com clareza, ela é firme e ela não tem medo de confrontar os seus algozes. Apesar de todas as humilhações e sofrimentos, Eletra persevera até que, enfim, Orestes retorna ao reino e ambos, unidos, assassinam Clitemnestra e Egisto. É uma tragédia grega, né, gente? Só tem morte. Para executar a vingança, Orestes finge estar morto e retorna irreconhecível ao palácio, disfarçado como mensageiro da própria morte, da notícia da morte, né? Aí ele engana a todos, menos a irmã, ao lado de quem, por fim, ele prospera no plano de muitos anos. Eletra é protagonista de peças homônimas dos maiores dramaturgos gregos de todos os tempos, Sófocles, Eurípides e Ésquilo, e também da releitura feita pelo gênio americano do século XX, Eugene O'Neill. Madame Bovary, como se sabe, é um personagem fictício, mas essa mulher do século XIX mostrou tanta fibra que merece ter a sua história contada aqui entre as nossas mulheres de fibra. A obra-prima de Gustave Flaubert, Madame Bovary, foi publicada pela primeira vez em uma revista literária parisiense no fim de 1856. Flaubert passou 5 anos escrevendo o livro, que é tido como o romance dos romances, além de ser uma das primeiras e mais importantes obras de um tipo de literatura que hoje a gente chama de realista.
O livro conta a história de Emma, uma mulher sonhadora, romântica e insatisfeita com a vida doméstica de esposa burguesa. Para escapar do tédio e da mediocridade do marido, Emma se entrega a relacionamentos extraconjugais e se afunda em dívidas, recorrendo ao consumismo para aliviar o vazio existencial. Essa é uma compulsão comum nos dias de hoje, mas naquela época o consumismo era um conceito novo e assustador. Emma Bovary não foi nenhuma santa, pelo contrário, era uma mulher de verdade, cheia de defeitos e anseios e oposta aos ideais literários da época. Para os leitores daquele tempo, que jamais haviam sido confrontados com a complexidade feminina, um livro que tinha como foco principal os desvarios de uma mulher adúltera foi um grande escândalo. Flaubert foi processado por ofensa à moralidade e à religião e no tribunal declarou: Madame Bovary sou eu. O autor foi absolvido e o julgamento só fez com que a popularidade do livro crescesse por conta de Madame Bovary e da sua obra impecável e vasta. Gustave Flaubert é tido como um dos escritores mais importantes de todos os tempos, aquele que abriu portas para personagens femininas de respeito. Sherazade é uma lendária rainha persa e personagem principal de As Mil e Uma Noites. No clássico livro de contos árabes, a inteligência e o charme de Sherazade salvam um reino inteiro. Tudo começa quando o rei Shahryar descobre que a sua esposa o trai com serviçais. Em seguida, ele descobre que, além da esposa, há outras mulheres adúlteras lá no reino em torno dele. Ele prontamente as assassina. Ultrajado e crente de que o sexo feminino não tem valor, o rei decide se vingar casando cada noite com uma mulher diferente do reino para, no amanhecer, matá-la. Centenas de mulheres já haviam sido assassinadas quando Sherazade, conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada, decide se oferecer em casamento ao rei sanguinário. O plano de Sherazade para acabar com a carnificina é o seguinte: na sua primeira e quem sabe única noite com o rei, Sherazade pede ao novo marido que a sua irmã mais nova durma com eles, para que ela possa se despedir contando uma última história de niná para a irmã pequena. O rei consente e assim começam As Mil e Uma Noites. O dia amanhece antes da história, que é cheia de suspenses, acabar. Curioso pelo desfecho, noite após noite, o rei poupa a vida de Sherazade. Assim, noite a noite, retoma-se a paz no reino. A genialidade de Sherazade é estar sempre no clímax da narrativa a cada momento de aurora. Além disso, ela vai contando histórias dentro de histórias, sem nunca perder o ritmo. Todos os contos são repletos de aventura, mas eles variam em gênero. Às vezes, a tônica é o humor, outras vezes o erotismo, a moralidade, a religião. Tudo está contido no livro das Mil e Uma Noites, que bebe de diversas fontes do folclore árabe. Aí, no fim da milésima primeira noite, a Sherazade assume não ter mais nenhuma história para contar. Mas a essa altura, o rei já está completamente apaixonado por ela, faz de Sherazade a sua rainha coroada e a sua legítima esposa. Assim, através da eloquência, da sagacidade e da cultura de um povo descrita em histórias, Sherazade livra o reino de uma tragédia, parando um assassino sem nunca encostar numa espada. Moral da história: a literatura e o conhecimento salvam vidas.